Fala empreendedor, tudo bem com vocês? A gente está agora mais num episódio do Empreendedor Cristão. Para mim é uma satisfação estar aqui com você hoje e a gente poder trocar informações para poder realmente agregar na nossa vida de empreendedor e na sua vida de empreendedor também. E o nosso tema vai ser bem legal, que é alinhando a fé e os negócios. Então tenho certeza que vai ser um grande bate-papo aqui. Quero que você pegue alguns insights. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode estar perguntando aqui nos comentários, que depois eu mesmo vou estar respondendo para cada um de vocês. Mas eu não posso fazer isso sozinho, né? Eu trouxe dois grandes empreendedores aqui para participar, são amigos também, e tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo para todos nós. Aqui na minha frente, eu estou com o Elcio, ele é da empresa Vise. Muito bem-vindo, viu, Elcio? Que Deus te abençoe aqui grandemente. Obrigado, Marcelo. Bacana. E do seu lado a gente está com a doutora Natália Barros, ela é advogada e é um prazer você estar aqui com a gente. Quero que você possa se apresentar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Muito obrigada, gente, pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com pessoas que eu admiro, que eu acompanho nas redes sociais já tem bastante tempo. Como o Marcelo falou, com amigos, né? Eu sou a Natália, eu sou advogada há 10 anos, eu vim lá do ramo corporativo, então desde a minha época de estágio, que começou lá em 2010, eu faço essa linha de frente jurídica para empresas, né? Então nesses escritórios, normalmente grandes, nós temos aí uma linha de frente que faz essa terceirização de contencioso e adquirir muita experiência no contencioso, no consultivo, nas linhas de compliance com essas empresas de renome, inclusive, e por alguns momentos eu pensei que empreender seria aí a solução. Então, no final de 2022, eu comecei a empreender. Que bacana, que legal. Mas, Elcio, queria que você até explicasse um pouquinho, né, da Vise, do trabalho que você faz, para a gente poder, as pessoas conhecer um pouco melhor você. Legal. Bom, eu sou programador e eu fundei a Vise em 2006. Tem 18 anos já que a Vise está aberta. A gente desenvolve software que tem a ver com a internet. E aí dentro desse mercado a gente já fez de tudo. Integração com RP, e-commerce, software para integrar processos, site corporativo, blog, site para governo, aplicativo. O que você imaginar a gente já fez dentro desse mercado aí. Que bacana. Então, para vocês verem que a gente está com dois grandes empreendedores aqui, em áreas distintas, mas tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. E eu gostaria de já passar uma pergunta para vocês. De repente a gente vai ser cavaleiro, né, Elcio? Deixa a doutora Natália responder primeiro. Doutora Natália, o nosso tema é alinhando fé e negócios. Como que no seu trabalho, no seu dia a dia, você lidar com a sua fé juntamente com os seus negócios? Até mesmo porque questão de área jurídica, existe às vezes pessoas que às vezes sempre querem dar um jeitinho. Uhum. Como que você administra esse seu trabalho no dia a dia? Eu estava muito curioso para ouvir você fazer essa pergunta. É uma pergunta muito importante, né? Eu tenho certeza que se a gente deixasse passar essa pergunta aí, as pessoas com certeza depois iriam perguntar. É uma coisa até paradoxal, né, Marcelo? Porque não tem como a gente não trazer esse contexto de ética cristã, teológica, filosófica para dentro disso. Como que você mantém a tua integridade cristã, integridade espiritual diante de tantas nuances, né? Mas não dá pra gente falar disso, né? Não dá pra eu te responder essa pergunta com propriedade sem antes eu falar da nossa influência no nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro, né? Da ética judaico-cristã. Por que ético-judaico-cristã? Por que as leis de lá, elas têm influência aqui? A gente consegue ver isso em vários outros ordenamentos jurídicos, né? De grandes civilizações, de grandes democracias, mas a gente pode colocar aqui um exemplo bem comum, né? Não matar, não roubar, não furtar. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, era crime, adultério, né? Então a gente vê que dentro desse contexto de ordenamento jurídico aí no Brasil, nós temos essas influências judaico-cristãs, porque lá atrás, né, com os judeus, os hebreus, a gente tinha as leis mosaicas, né? Temos aí a influência dessas leis mosaicas depois no próprio contexto do cristianismo, histórico-social, etc, etc. Então não tem mesmo como falar. Aí você pergunta para mim, mas o que é ordenamento jurídico, Natália, né? Vamos demistificar isso daí. Ordenamento jurídico é a junção de fontes de direito aplicáveis a um caso, a uma situação, a pessoas. Então, legislação
né? Doutrina, jurisprudência, que é aquela união de julgados que falam sobre uma mesma situação e acabam tendo força de lei, princípios e costume, né? Então, dentro desses contextos também de ordenamento jurídico, a gente tem muita influência judaico-cristã no Brasil. Mas aí como que a gente concilia isso, né? Como que o advogado, principalmente empresarial, num contexto como o do Brasil, né, que tem tanta regulamentação, a gente tem aí uma das maiores cargas tributárias do mundo inteiro, né? Como que nós associamos isso, né? Primeiramente, eu acredito que o cristão, para ele fazer essa junção, né, de ética cristã associada assim, à prática jurídica, à gestão empresarial, que foi o meu nicho, né, de competência e atribuição durante muito tempo dentro desse aspecto jurídico, é manter essa postura firme, né, de não mentir. Eu ouvi uma vez um recorte, um irmão falando assim, claro que existe uma verdade absoluta, porque não existe meia verdade, porque uma meia verdade é uma meia mentira, né? Então, parece até radical para algumas pessoas, mas a mentira, ela não está dentro do contexto ético-cristão, né? É como o apóstolo São Paulo dizia, sim, sim, não, não, o que diz passar vem do maligno. E aí, como que a gente faz? Então, dentro desse contexto, é muito mais importante a gente pensar num estado de prevenção jurídica do que propriamente remediar problemas. Por quê? Porque a gente está falando de anteceder problemas, né? De estar ali naquele aspecto consultivo, de falar assim, esse é o caminho, esse não é o caminho, para que ele não tenha problemas futuros, né? Hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura, né? Uma cultura, é um engessamento cultural, não deixa de ser. Muita gente, muitos empresários, eles associam advogado a uma coisa ruim, né? A um problema. Já aconteceu de ouvir pessoas falando assim, não, mas eu não quero advogado, não, eu não quero nem pensar nisso, porque tô tudo bem, eu não fiz nada de errado, tá tudo certo. Quando, na verdade, você precisa de uma assessoria jurídica empresarial, no caso do empreendedor, para poder te dar as diretrizes, te prevenir de problemas, de conflitos, te falar dessas regulamentações e você não ter nenhum tipo de problema depois, né? Porque aí depois o advogado, ele vai ter a função, se aquela pessoa, aquela empresa tiver problemas, de mitigar prejuízos, né? E aí o advogado, ele não vai estar defendendo a empresa ou a pessoa, ou o que ela fez, ou onde ela se omitiu. Ele vai estar dentro dos termos da lei, defendendo os direitos que aquela pessoa tem. Então é algo que, assim, são detalhes que fazem toda a diferença. Rapaz, hein? Quer dizer, então é melhor o empreendedor trabalhar com um serviço consultivo para evitar o contencioso, para evitar... Com certeza, com certeza. É possível dizer hoje com propriedade que uma assessoria jurídica e empresarial, ela é tão importante, tão imprescindível quanto uma assessoria contábil, né? Então a gente não pode, por exemplo, e isso a gente está falando de atribuições distintas, né? Não é demérito das duas funções, mas de funções que trabalham juntas e de pessoas que estão preocupadas mesmo em cumprir a lei, em cumprir regulamentos. Jesus Cristo não falou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Exato. É basicamente isso. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu vou passar para você, porque eu acho que também toda pessoa quer perguntar para um advogado, mas deixa eu passar para o Elcio e ele falar um pouquinho sobre essa questão do seu dia a dia relacionado à fé, Elcio. Cara, eu estava pensando nisso, você estava perguntando e eu estava aqui matutando. Eu acho que o principal valor cristão que eu trago para os negócios tem a ver com a graça de Deus, que é a vulnerabilidade. Muitas vezes você pergunta para um cristão, como é ser cristão nos negócios? O cara vai falar, não, eu sou honesto, eu não minto, eu faço as coisas certas. Mas se você perguntar para um não cristão, ele vai falar, bom, não fez mais que obrigação, eu também sou honesto, não minto, faço as coisas certas e tal. Só que todos nós cometemos erros. Todo mundo, absolutamente todo mundo comete erro. E aí é uma questão que eu acho que é muito menos de princípio e muito mais emocional. A graça te dá um suporte emocional para ser mais transparente com os seus erros. A gente lá na Vise tem, por premissa, isso assim, é combinado com todo mundo. A gente diz a verdade para o cliente, inclusive quando a gente está errado. Isso costuma ser, não deveria, mas costuma ser
surpreendente. As pessoas não estão acostumadas com isso. Você imagina, você me contratou para eu fazer alguma coisa. Eu estou fazendo, eu estou cuidando lá de um software seu, de um sistema. Um dia o sistema sai do ar. E aí você me procura, pô, o sistema sai do ar. E aí eu digo, Marcelo, a gente cometeu um erro aqui. Foi por causa disso, olha. A gente vai corrigir, vamos... As pessoas simplesmente não estão acostumadas com isso. Eu tenho um cliente que diz para mim, fala, cara, vocês são a única agência, no caso lá a gente trabalha com site e tal, né? Então eles chamam de agência. Então, vocês são a única agência que a gente não tem que ficar discutindo culpa. Porque no fim das contas vira uma discussão de ego, né? Assim, quando você comete um erro e não assume, e o mundo empresarial empurra as pessoas para isso, sabe? Porque não sou só eu que cometi um erro, é a minha marca, é a minha empresa. A gente é ensinado a dar uma personalidade para a empresa, as pessoas têm um relacionamento emocional com a empresa. Então eu falo, puxa, eu cometi um erro, mas se eu disser, eu vou expor a marca, eu estou manchando a empresa, não sou só eu. Então isso incentiva as pessoas a tentar esconder o erro. Não, vamos resolver aqui, não conta para o cliente o que aconteceu. Se ele perguntar, diz que não, foi o problema lá, foi o outro fornecedor, foi seu funcionário que fez uma coisa errada, sabe? E a gente tem, por premissa, ser completamente transparente nessas horas. Isso cria uma relação de confiança tão legal que a gente cria relacionamentos de longo prazo, e quando o cliente erra, porque todo mundo comete erro, e aí eu preciso chegar para ele e dizer, cara, isso aqui não vai dar certo desse jeito, porque olha, seu pessoal tá fazendo isso. Ele sabe que eu não tô discutindo culpa. Ele sabe que se a culpa fosse minha, eu ia simplesmente dizer, não, olha, meu pessoal tá fazendo isso, tô corrigindo aqui, isso aqui tava errado e tal. Então ele olha e fala, pô, esse cara tá do meu lado, tem razão, vamos corrigir, sabe? A discussão fica muito mais leve. E esse é um negócio que eu acho que a gente extrai esse valor do cristianismo. Do fato de que, como cristãos, a gente enxerga todo mundo como iguais, como miseravelmente iguais. Todo mundo tem defeito, eu tenho que ter paciência com o defeito dos outros, eu tenho que assumir os meus defeitos. Eu tenho que esperar uma boa vontade da pessoa por eu dizer a verdade, por eu falar, olha, tá errado aqui, sabe? Que bacana. Elcio, eu até falo para você porque eu conheço um pouco da sua área, eu também tenho uma agência, mas não na área de sistemas e tudo mais. Mas já lidei com programadores. E para o programador é muito fácil dar uma desculpa para um cliente, porque o cliente não tem noção nenhuma de programação. A rebimboca da parafuseta, né? Cara, o código lá, não sei o que, deu algum problema, quebrou e a gente teve que, sei lá, ajustar ele novamente. Uhum. É muito mais simples você dar uma desculpinha, que acaba sendo uma desculpa, né? Ou mentindo para esse cliente, não assumindo a culpa, igualmente que você comentou. Então, esse princípio que você trouxe para nós, Elcio, é muito importante em qualquer negócio. Eu também gosto muito de chegar para o cliente e falar a verdade. Até mesmo se às vezes tem empreendedor que é eu empreendedor, né? É somente ele. E às vezes a pessoa não conseguiu entregar um trabalho porque de repente estava doente, ou estava com algum familiar também numa situação de doença, e aí ele teve que dar alguma desculpa para esse cliente. Nada mais certo do que chegar, eu tô com uma situação assim, mas e antes? Não deixar o prazo acontecer e depois você falar que não cumpriu o prazo por causa disso. Você já está tendo algum problema, já avisa o seu cliente, tem um prazo para a semana que vem, mas por causa disso, hoje estou doente, vou ficar uns 2, 3 dias e vou tentar cumprir o prazo, mas se não der, eu preciso de um prazo um pouco maior. Jogar limpo com o cliente, né, Elcio? Essa é a importância, né? Sim. Mas, Natália, rapidinho, essa pergunta tem que ser respondida rápida. Quando o advogado vê que aquele cliente realmente ele não está agindo da forma correta e você precisa defender ele de alguma forma. Acredito que você já teve casos assim. E como que lidar com isso no jurídico? Olha, não dá também para a gente deixar de lado essa questão de liderança, né? E trazer esse contexto de liderança da Bíblia, da própria Bíblia, da ética cristã, para dentro de uma situação como essa, né? Nós temos aí na Bíblia grandes líderes e que foram líderes democráticos. O que é um líder democrático dentro desse aspecto aí que a gente pode levar para o corporativo? É o cara que ele não é nem autoritário e nem permissivo, né? O que é o cara que não é autoritário e nem permissivo? Ele sabe admoestar com sabedoria,
né, a admoestação, ele sabe corrigir com sabedoria, ele sabe dizer aonde exatamente está errando, ciente e consciente, como o Elcio falou, da nossa condição, né, enquanto pecadores, enquanto falhos, e não nos colocar no lugar de, eu sou melhor que você nesse sentido. Mas a primeira coisa, a admoestação segura, né, e num contexto mesmo assim, em que ele não seja exposto, ele não seja constrangido, né, e ver mecanismos e meios dentro da legislação de fazer com que ele passe por aquilo para mitigar prejuízos. Então, é a conscientização daquele cliente de que, olha, você errou e agora a gente vai trabalhar para mitigar o seu prejuízo dentro dos termos da lei. A gente vai trabalhar agora para que o teu prejuízo, que estava lá grandão, ele estava grande, era uma magnitude, né, significativa, ele vai ser menor, né? E para que essa mesma penalização, ou o trabalho do advogado, da advogada, da assessoria jurídica, que vai conseguir fazer essa admoestação, essa conscientização e orientação e trabalhar para mitigar esse prejuízo, esse tipo de sanção, esse tipo de penalização que ele vai sofrer, ele pensar e se conscientizar no sentido de que eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais tomar essa decisão novamente, eu não posso, diante de uma escolha, errar mais por esse caminho. Agora eu tenho que seguir por esse caminho. E a gente tem aí também um exemplo bíblico, né? Jesus fala assim, olha, não pequem. Tô falando para vocês, não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, que sou eu, Jesus Cristo. Então não tinha como não trazer essa analogia aí para dentro desse contexto, né? Graças a Deus pelo nosso advogado. Ô Elcio, eu queria que você pudesse até eu falar para o Samuel colocar aqui na tela para as pessoas, aí sobre a Vise, né, o logotipo, e também tem o Instagram ali da Vise, falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem e assim a questão que às vezes o empreendedor acha que sistemas são difíceis, né? A automação às vezes é difícil, mas às vezes, tendo uma empresa correta, isso vai facilitar bastante no seu dia a dia e até automatizar processos e outras coisas que o próprio empreendedor vai ter lucratividade maior dentro dos seus negócios, né? Uhum. Olha, Marcelo, é claro que trabalhando com tecnologia, eu sou programador desde antes de estar no mercado de trabalho. Comecei a programar criança, por hobby, então eu sou apaixonado por tecnologia. Claro que eu sou apaixonado. Claro que eu escolho gente que entende de tecnologia, que gosta disso para trabalhar comigo. E eu tenho muito orgulho da capacidade técnica do meu pessoal. A gente foi pioneiro na internet brasileira em muita coisa. Demos aula para um monte de gente grande sobre esses temas. Mas o que realmente faz diferença tem a ver com a nossa conversa anterior sobre valores. Porque desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Quando você vai parar para olhar onde é que as coisas dão errado em desenvolvimento de software, é comunicação, é entendimento do escopo, é negociação, é o cara fazer um negócio que não é o que você queria, ficar te empurrando uma solução que não é o que você precisa, é não entender o que você está dizendo, é começar a brigar porque atrasou, qual era o combinado, sabe? É aí que as coisas estão realmente doendo em desenvolvimento de software. E aí tem método, tem processo para isso, a gente usa métodos ágeis lá, o mercado tem usado e tudo mais, mas tem uma questão de postura pessoal que tem a ver com princípios, tem a ver com valores, né, tem a ver com como você se enxerga, como você enxerga o outro e que faz toda a diferença, sabe? Quando alguém entra novo na Vise para trabalhar, a gente acompanha o trabalho sempre no começo ali, e boa parte desse acompanhamento é ensinar a pessoa a dizer a verdade sempre. Então tem muito aquela conversa, não, mas eu vou dizer isso mesmo para o cliente. Não é a verdade, não é o que aconteceu. Diz, porque você vai ficar tranquilo depois, você vai dormir tranquilo, sabe? Sem ficar preocupado se ele vai depois descobrir alguma coisa que você escondeu e tal. E em ser generoso. A gente trabalha muito em projetos que tem parceiros, tem, sabe, o cliente contratou 3, 4 fornecedores, estão fazendo integração, aí chega um outro fornecedor, como é que vocês fizeram isso aqui e tal, e eu digo pro meu pessoal, mostra o código-fonte, dá acesso, ensina como faz, não tenha medo da concorrência. Sabe? Mas esse cara vai aprender o que eu tô fazendo aqui e tal. Seja generoso, porque a gente quer relacionamento de longo prazo. E o relacionamento de longo prazo não tem a ver com quão bem você escreve software. É claro que você tem que ser muito bom no seu trabalho. Se você não for muito bom no seu trabalho, vai ser difícil ser transparente e generoso. Você não vai ter nada para ensinar, vai cometer erro o tempo todo e aí você vai estar em maus lençóis. Então você tem que ser bom no seu trabalho. Mas eu quero relacionamento de longo prazo. E o relacionamento de longo prazo não é técnico, é humano.
Que bacana, que legal. Tem tudo a ver, né, que você está falando. Às vezes é um processo igual o jurídico, o sistema, que são coisas distintas, mas às vezes complexa para o empreendedor, mas falta às vezes essa comunicação assertiva para o trabalho se desenrolar de uma maneira mais fácil, né? Mas, doutora Natália, voltando aqui um pouquinho para você, algumas dicas para os nossos pequenos empreendedores na área jurídica que eles possam se atentar logo no seu começo de empreendedor, ou ele está há 1 ano, 2 anos, né, aí na carreira de empreendedor, como que ele tem que olhar o jurídico, alguns pontos como cuidado. Eu acho que é um ponto até bacana a gente comentar, é que muitos fazem logotipos, marcas. Lá na agência a gente também atende esse tipo de trabalho e às vezes a pessoa não se preocupa em regularizar a sua marca, né? E com isso pode ter problema no futuro e até atrapalhar o seu próprio negócio, né? Com certeza, Marcelo. E foi bom você ter falado disso, porque a gente volta também no que falamos no início, né? Sobre a questão da prevenção, sobre a importância de você ter uma consultoria. Porque, assim, no direito brasileiro, existe uma premissa de que você não pode alegar que você desconhecia a lei quando você comete alguma coisa errada. Só que como que uma pessoa que é leiga, né, ela vai ter conhecimento de toda a lei, de todos os regulamentos, de todas as portarias? Não tem como. Assim como também eu não me atreveria a falar de comunicação com propriedade, como você fala, e sobre programação, como o Elcio faz, né? A gente está falando não de crenças ou atribuições, competências maiores ou menores. Nós estamos falando de atribuições distintas. Então, assim, eu vou até tomar a liberdade para falar de um caso prático que nós tivemos, né? Dentro de um contexto assim, logo quando eu comecei a empreender. Então, eu já tinha uma bagagem lá dos grandes escritórios, porque, assim, os grandes escritórios, eles são muito segmentados. E existe uma área nos escritórios grandes, né, na maior parte deles, que é o cível estratégico. O que é o estratégico? É tudo aquilo que não é massa, é tudo aquilo que não é engessado. Então, toda a parte artesanal, que você vai demorar 2, 3 dias para construir uma tese, ou até mais tempo, vai para essa área de estratégico dentro desse contexto civil empresarial. Então, lá a gente acaba vendo ambiental, a gente acaba vendo societário, a gente acaba vendo securitário, sanitário, regulatório, porque são áreas que não são tão engessadas, né, e que a gente vê lá na vertente empresarial. Entre essas áreas, a gente acabou vendo marcário. Então, eu pude acompanhar de perto, desde quando eu era estagiária, esse mundo de marcas e patentes, esse mundo da propriedade intelectual e do quanto isso é importante, inclusive com empresas grandiosas. E eu lembro que eu olhava aquilo e eu falava, gente, olha isso! As marcas que eu via no comercial de TV, né, tá aqui, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, a briga entre eles, né, mas para chegar numa briga judicial é um caminho longo. E a briga judicial, meninos, de marca é muito cara. É muito onerosa, porque a gente está falando de questões aí que envolvem, inclusive, tratados internacionais. Então, é uma visibilidade muito grande, né? Então, eu comecei a ver essa situação de marca já desde lá. E quando eu comecei a empreender, teve uma primeira situação, né? Eu recebi uma ligação de um rapaz, né, ele se apresentou, ele falou assim, olha, eu tenho uma empresa no ramo pet, é uma atacadista do ramo pet, XPTO, quem me passou o seu contato foi a fulana, então ele não era meu cliente, então eu já não fazia o preventivo dele nem o consultivo, né, mas ele chegou até mim, e ele falou assim, olha, eu recebi uma notificação extrajudicial, e essa notificação extrajudicial é lá de Goiás, eu tô com a minha empresa já faz 3 anos, o nome da minha empresa, eu fiz uma homenagem para minha filha amada, querida, então imagina o valor afetivo, emocional que ele tinha com toda aquela construção, né? Ele ainda não era um grande empresário, ele ainda estava no início, ele era um bebê de 3 anos. E ele falou assim, e estão falando, doutora, para eu tirar toda a minha mercadoria das gôndolas, porque já existe uma anterioridade, já existe um registro de marca de uma empresa lá de Goiás desde não sei quando, né? E tirar o meu site do ar e meu Instagram, e a gente tem muita mercadoria, né? E aí onde entra também a questão da ética, né? Porque aí eu avaliei tudo, avaliei a documentação e eu falei assim, fulano, você precisa tirar toda a tua mercadoria das gôndolas. Você precisa tirar o teu site do ar hoje, imediatamente. Tudo que você tiver voltado para esse nome,
né? Porque a gente estava falando de nominativo. Lá era um nome igual, só que era um outro logo, né? Não se tratava de marca mista, né? Mas era o nominativo. E ele falou, não, mas eu não posso fazer isso, doutora, porque eu vou ter muito prejuízo e tudo mais. E aí é onde entra aquela parte que você perguntou. Eu admoestei. Eu falei assim, olha, você estava errado. Eu sei que não foi com intenção. Eu sei que não teve intencionalidade nisso. Mas eu não posso ser irresponsável de dizer para você, dá um jeitinho de você vender isso com uma omissão. Porque o teu prejuízo vai ser muito maior. Eu falei pra ele, assim, olha, você vai poder pagar, você vai ter que pagar se você não fizer isso hoje. E eles estão sendo muito solícitos, inclusive. Porque tem empresa que não manda notificação extrajudicial. Tem empresa que não tenta escalonar uma composição amigável, administrativa, para tentar resolver e não ter problema, não ter lead. Tem empresa que já vai, né? Eu falei assim, olha, se você não fizer isso, você vai ter que pagar indenização por danos morais, indenização por danos materiais e lucros cessantes. E ele, o que é lucros cessantes, né? O que é lucros cessantes? Espectador, ouvinte que está aqui. Tudo aquilo que uma pessoa auferiu, tá? De renda, de valor, durante um período. Então, assim, por exemplo, esse cliente prospecto, né, ele estava há 3 anos com essa empresa. Se ele não fizesse a retirada, como a empresa que tinha a marca registrada pediu, deu alerta e sinalizou, ele ia simplesmente ter que pagar lucros cessantes. Ele ia ter que pagar tudo que ele faturou em 3 anos para a empresa que tinha a marca. Então, imagina o prejuízo. Isso não ia destruir só a empresa dele, a marca dele, tudo que ele construiu. Ele ia acabar indiretamente de alguma forma, com todas aquelas famílias que ele estava empregando, né? Que não eram muitas, mas eram famílias que têm valor, né? Então, olha só aonde que chega isso. Qual que é a minha dica para o empreendedor? Regulamentação. Regularize-se, formalize-se, tenta fazer as coisas direitinho, com uma boa assessoria contábil, dentro das atribuições, e uma assessoria jurídica, uma assessoria adequada que vai te ensinar sobre essas questões contratuais, ou uma assessoria com uma agência, como o Marcelo falou, que faça isso de forma adequada, porque nós temos aí em todas as áreas golpe, né? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com essa questão da segurança, né? De Mas quem faz isso. Você sabe, Natália, que eu até já perdi alguns trabalhos a respeito disso, porque a pessoa chegava lá no escritório, ia fazer um logotipo. Primeira coisa que eu falava, a marca o logotipo vai ter marca? Já fez essa pesquisa? Cara, não fiz. Então faça primeiro. Se tiver liberado para registro, a gente dá andamento. Porque simplesmente eu poderia ganhar o dinheiro criando o logotipo, mas se aquele logotipo já tiver a marca registrada, esse empreendedor vai ter problema e também depois vai ter que refazer tudo novamente. Então, eu sempre falo, eu fiz na junta comercial, isso vale? Não vale, gente, não vale. Junta comercial é uma situação e NPI, que é o órgão que regulamenta, que faz as portarias, que faz todos os regulamentos e fiscaliza, são coisas distintas, são coisas diferentes. E a gente repete isso porque é uma realidade, né? Outra coisa, ter o registro do site já está válido? Também não. Aí também uma outra atribuição. Então, quer dizer, é muito difícil ser empresário, empreendedor no Brasil. Fé, primeiro, né? Muita fé. Sermos agraciados com a graça e procurar meios de formalização com as pessoas que sabem fazer, né? Porque eu não vou me atrever a, por exemplo, fazer o meu site, né? O meu site profissional. Eu não sei fazer isso. Eu tenho que ter humildade de reconhecer aquilo que é atribuição de outras pessoas. Mas no NPI tem que ser só um advogado para poder fazer esse processo ou não? Olha, existem muitas empresas de marca hoje, né? O mercado está cheio dessas empresas de marca e normalmente as grandes, as que têm muito renome, elas já contam com uma assessoria jurídica dentro da empresa, dentro da agência, dentro dessa empresa de marca. Por quê? Ele é feito em 3 fases, né? A gente chama de fase obrigatória, fase eventual e fase final. Essa fase eventual não é qualquer pessoa que consegue administrar de uma forma atributiva, né, intelectual. Por quê? É porque a pessoa não é burra? Não, né? A gente nem usa esse termo, porque ninguém é burro. Nós temos aí 9 tipos de inteligência, então todo mundo tem uma habilidade. A gente está falando de atribuição. Por quê?
A pessoa pode sofrer uma oposição, uma defesa de alguma empresa, porque quando você tem um cadastro no INPI, existem as revistas, né, semanais do INPI, e a empresa que tem a marca registrada, ela recebe essas revistas, é como se fosse um diário oficial. Então, se eventualmente ela recebe ali que uma marca está tentando registrar um nome, né? Ou uma marca com nome parecido com o nome dela, o logo parecido, a fonética parecida, a sonoridade daquela palavra, a grafia parecida, ela pode apresentar uma oposição, que dentro desse contexto jurídico é como se fosse uma defesa, né? Então, você vai entregar uma defesa dessa na mão de uma pessoa que não tem conhecimento de todas as leis, de todos os regulamentos intrínsecos a essa situação? Então, o ideal é que seja uma agência, uma empresa que tenha essa estrutura para fazer a fase obrigatória e, se eventualmente tiver a fase eventual, ter essa assessoria jurídica adequada para poder fazer. Bacana. Ó, você que é empreendedor, está iniciando, se você tem a sua marca, procura saber se essa marca já tem registro no NPI. Então, é muito importante você fazer isso para prevenir situações aí no futuro que possam te prejudicar você e a sua empresa. Acho que um outro conselho que é importante, principalmente o pessoal da minha área, assim, muito comum, e aí vê se eu tô certo. O sujeito tem uma marca, a Vise é minha empresa, tá lá. A marca tá registrada desde que eu abri a empresa, fizemos o logotipo e fomos procurar um escritório para registrar a marca. Aí eu vou lançar um produto, aí eu crio o logotipo do produto, o nome do produto. Eu preciso registrar também, né? Também. Porque marca é uma situação e patente é outra. E ambas, a gente está falando do INPI como órgão regulamentador, né? E a marca também se divide Então, um sistema que ele faz tem que seria patenteado um sistema. Também existe essa possibilidade, inclusive é recomendado que se faça isso, né? A gente teve uma situação não de sistema de programação, mas de um engenheiro da região da Praia Grande que perdeu todo o material dele, toda a propriedade intelectual do material dele, porque ele começou a vender nas grandes lojas, nos grandes e-commerces, aqueles produtos que ele fazia, desenvolvia, e as pessoas começaram a copiar. Inclusive pessoas que compravam para poder copiar e vender também. Só que já era tarde demais. Ele já não conseguiria mais provar porque o tempo já tinha passado e ele não conseguia mais, porque ele não tinha feito o registro, né? Mais uma situação em que a ética cristã ela é aplicada nessa situação, porque a gente fala assim, olha, aqui a gente consegue tentar uma mitigação de prejuízo e a gente dá um prognóstico de risco. O que é um prognóstico de risco? É a avaliação daquele profissional jurídico que vai pegar aquele caso, aplicar a uma lei, a um regulamento e vai ver as jurisprudências. Vai ver o que está sendo tratado, o que os grandes tribunais estão entendendo sobre aquilo e vai falar assim, olha, a tua chance de ganhar é essa, a tua chance de não ganhar é essa, o percentual é esse. Então é algo que é bem dinâmico, né? Para cada situação vai ter uma peculiaridade. Entendi. Elcio, eu queria até comentar com você, a gente voltando também um pouco ao nosso assunto da fé. Você tem a Vise desde que ano mesmo? 2006. 2006. Então já tem uma trajetória aí longa que eu acho que você já deve ter passado por uns momentos que a fé sua ali nos negócios, Deus te orientou de alguma forma, você teve que ser persistente, não sei, até mesmo na questão da pandemia, né? Um caso que atingiu todos os empreendedores. Quando que você falou, poxa, eu tive que ter fé, Deus me ajudou aqui? Alguma experiência aí nessa sua trajetória? Eu estava falando sobre essa questão de ser transparente, de vulnerabilidade, né? Eu estou num mercado, Marcelo, que de cada 4 projetos de software que alguém começa hoje, 3 atrasam. Um dá errado. Dá errado, o que eu quero dizer é que ele custou o dobro, levou o dobro do tempo ou nem foi entregue, sabe? É um mercado que tem números catastróficos. Eu tô com uma empresa desde 2006, a gente já fez centenas, eu acho que milhares de projetos, né? Se for olhar lá no nosso Geek, tem milhares de projetos de software abertos lá, né? Teve projetos que eu não entreguei. A nossa contagem é pequena, mas teve projetos que eu não entreguei. Os meus fracassos, e de novo aquela questão de que desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Os meus fracassos foram fracassos morais. Foram falhas minhas, sabe? Teve uma situação... Cara, eu estava numa concorrência junto com um parceiro de negócios, atendendo um cliente. O cliente estava contratando esse parceiro e falou, pô, subcontrata esse pessoal da Vise aí, que eles são legais e tal.
O cliente me procurou me pedindo para ir diretamente, vender também. E é uma situação, assim, no mínimo é moralmente questionável, né? Poxa, eu estava junto com os caras e fui e apresentei uma proposta com o cliente. E aí eu me vi um dia numa sala de reunião, encontrando os caras, saindo da reunião, assim, na recepção, na verdade, encontrando os caras, eles olhando para mim e falando: o que é isso que você fez? Pô, você estava com a gente e está concorrendo com a gente ao mesmo tempo. E eu fiquei sem palavras, sabe? Ficar sem palavras, sabe? Assim, puxa, eu tô errado, eles têm razão, eu passei a perna neles, foi uma atitude, não sei se pode usar essa palavra, canalha, sabe? Então, isso me ensinou muito, assim. Teve uma outra situação que eu tinha 2 funcionários alocados para um cliente, eles estavam trabalhando tantas horas ali por semana para aquele cliente. Apareceu um outro cliente, uma multinacional, com um projeto super legal, mas que exigia uma tecnologia que era raro conhecimento nessa tecnologia. E esses caras sabiam. Conversei com eles: não, a gente faz depois do horário, a gente faz de hora extra e tal. E eu falei: beleza, eles vão trabalhar a mais, então eu vou entregar para os 2 clientes a quantidade de horas que eu vendi. Eu não estava enganando o cliente assim, que vendi tantas horas, vai ter tantas horas. Mas eu não deixei isso claro com os clientes. Aí o que aconteceu? Eu acho que às vezes Deus deixa a gente passar por situações difíceis como uma forma de nos disciplinar, para a gente aprender, sabe? Os 2 clientes quiseram visitar a empresa ao mesmo tempo. Sabe? É uma situação super delicada. O primeiro caso que eu te contei, eu não consegui nem, assim, recuperar o contato com esse pessoal. É um negócio que me pesa no coração até hoje, sabe? Esse segundo caso, eu me desculpei. Esse cliente é meu amigo até hoje, amigo pessoal, assim, um cara super legal. Ele dá risada hoje, fala: nossa, eu tava muito bravo naquele dia, né? Soltei os cachorros e tal, você é muito calmo. Nossa, que... Eu falei: pô, claro que eu tava calmo, eu tava errado, né? Eu não te contei o que estava acontecendo e tal. E aí foi naquele dia que nasceu essa ideia. Não foi naquele dia que nasceu, desculpa, eu tenho que ser transparente também, não foi. Eu sofri um tempo até chegar à conclusão de que, olha, eu preciso ser muito mais transparente do que o mercado espera, sabe? Eu não quero ter esse dissabor. Eu coloquei meus funcionários numa situação delicada, meus clientes numa situação delicada, todo mundo desconfortável ali, sabe? Porque eu não cheguei pro cara e falei: olha, aconteceu isso, eu posso pôr o pessoal para trabalhar depois do horário? Eu não cheguei pro outro e falei: eu tenho gente para trabalhar, mas não no horário comercial, eles vão fazer esse horário, sabe? E o cliente podia ter dito não, mas podia ter dito sim, ia só ficar tudo bem, entende? Então, de novo, é aquele negócio da graça, sabe? Eu fiquei me sentindo miserável. Coloquei meus funcionários numa situação muito desconfortável, numa situação que eu nunca gostaria de estar. Eu já tive numa empresa que o chefe mandou eu mentir, e eu não menti, e eu sei como isso é ruim, sabe? Então, de novo, é a graça que vem, que abraça e fala: você tá perdoado. Procura os caras, tenta resolver as coisas. Vamos fazer direito daqui pra frente, vamos resolver as coisas, sabe? Nossa, bacana mesmo, Elcio. Natália, eu queria até pedir para o Samuel colocar... Samuel, você pode colocar para nós aqui o logotipo da doutora Natália? E eu queria que você pudesse, de repente, também nesse contexto que eu falei aqui para o Elcio, sobre fé, alguma coisa que você passou rapidamente, e você falar um pouquinho do seu trabalho empresarial. Legal, Marcelo. Eu já tive nessa jornada de 10 anos muitas situações que a gente poderia contar aqui e ficaríamos por dias, né? Mas eu não posso deixar de falar do quanto eu fui agraciada pelo poder de Deus decidindo empreender, né? E é uma história longa, inclusive eu preciso um dia subir o meu testemunho, né? Ou no YouTube, em alguma outra situação. Eu poderia contar outras histórias aqui, mas muita gente fala assim pra mim: nossa, mas você tava em empresas atendendo até multinacionais, né? Você tava numa linha corporativa aí que ia ser foguete, né? E você ia... galgar caminhos inalcançáveis a olhos humanos e etc e tal. As pessoas costumam falar mesmo e elas gostam de falar muito sobre isso, né? Mas eu cheguei em um momento que a minha vida espiritual estava sendo negligenciada, a minha saúde estava sendo muito negligenciada também, e a minha maternidade estava sendo negligenciada. Então eu me vi num dilema também ético, eu me vi num dilema em que eu não estava praticando
o ideal divino. Eu estou dizendo aqui que todo mundo que trabalha no ambiente corporativo ou atende, né, e faz assessoria jurídica dentro desses grandes escritórios ou de grandes empresas estão errados? Não, mas dentro do meu contexto, da minha realidade, isso estava sendo um problemão para mim. Né, um problema muito grande. E eu até ouvi um recorte uma vez de um pastor que eu não me lembro o nome dele, eu até peço desculpas, né, por isso, mas Deus sabe quem é, e o importante foi a mensagem que ele passou, e ele disse assim, olhando nos olhos da igreja, ele falou assim, o nosso Deus é tudo aquilo que a gente pensa ao acordar e a última coisa que a gente pensa antes de dormir. Isso é o nosso ídolo. Esse é o nosso Deus. E aquilo cortou, assim, parecia uma espada passando, assim, no meio do meu corpo, porque eu falei assim, meu Deus é o meu trabalho. Eu acordava pensando em trabalho e eu ia dormir pensando em trabalho. Eu saía de casa às 5 da manhã, porque eu queria muito ser competente e diligente nas coisas que eu fazia, que eu me propunha a fazer, e eu chegava em casa à meia-noite. Então, eu não cuidava da minha saúde, eu não me alimentava bem, eu entrava em reunião gerencial 4 da tarde, saía 8 da noite sem almoçar. E, para mim, na minha cabeça estava tudo fazendo sentido e certo, quando, na verdade, eu precisei passar por uma situação de saúde delicadíssima, em que eu quase perdi a minha vida, numa UTI, sem conseguir me mexer e até usando fraldas, e isso é muito vulnerável, é onde a gente reconhece a nossa pequenez, né? A nossa vulnerabilidade, nós somos partículas cósmicas. E ali eu falei assim, não dá para ficar desse jeito. Eu não posso mais viver dessa maneira, né? Qual seria a solução, então, para eu poder me organizar e para eu manter um ordenamento espiritual e não deixar de fazer o que eu gosto, porque eu amo advogar, eu amo a minha área, né? As pessoas falam assim, nossa, você gosta muito do que você faz, né? Porque você fala com tanto prazer, e eu falo, sim, eu gosto, Deus me colocou nesse caminho. Então, empreender para mim foi a solução, e foi uma solução do alto, porque eu consegui toda essa... Não é demérito, eu não posso ser ingrata com a minha jornada de lá de trás do ambiente corporativo, eu aprendi com grandes, né? Eu tenho pessoas aqui, se eu fosse falar nomes, eu ia ser injusta com outras pessoas também, que me deram oportunidades, que me ensinaram muitas coisas. Eu falei, eu vou pegar essa bagagem e trazer para o meu contexto. E hoje eu consigo cuidar da minha vida espiritual, consigo cuidar da minha saúde, eu acordo olhando para as minhas filhas, eu consigo ter tempo de qualidade, né, para poder estudar, para poder fazer as minhas coisas e poder trazer para dentro desse contexto empresarial e assessoria jurídica um trabalho personalizado, humanizado, que eu consigo olhar nos olhos, que não vai ser engessado, que não vai ser igual a todos os outros, trazendo um diferencial aí, porque a gente precisa. Bacana. Que legal, viu, Natália? Depois tem que ter um podcast só de você e do Elcio também, porque testemunhos. É muita coisa. Eu tô ouvindo aqui, eu queria ficar aqui com você entrevistando ela. Tá muito legal. Mas, ó, tem uma pergunta que eu nem coloquei no roteiro, mas me veio aqui antes da gente ir para as considerações finais depois. Inteligência artificial. Eu tô ouvindo dizer que tá muito fácil ser programador hoje em dia com inteligência artificial. Eu estou escutando dizer que a advocacia no futuro, o advogado vai ser uma das profissões que pode ser que não esteja mais atuando. Elcio, o que você vê um pouco, até mesmo a respeito do seu trabalho sobre a inteligência artificial? Essa pergunta é muito, muito comum, Marcelo. Todo mundo está fazendo essa pergunta agora, porque a inteligência artificial generativa, né? Essa agora que escreve texto, gera imagem e tal, chegou e as pessoas estão ali se perguntando, nossa, isso aqui vai tirar meu emprego, né? Tá fazendo o meu trabalho aqui para mim. E aí elas olham e falam, poxa, é a primeira geração desse negócio, a segunda geração, a quarta geração, isso evolui tão rápido, né? Já tá assim. Imagina como vai estar daqui 2 anos, como vai estar daqui 4 anos. E aí eu queria tranquilizar o pessoal. A inteligência artificial está muito, mas muito longe de conseguir substituir um ser humano. Você pega uma criança de 3 anos de idade e mostra um cachorro para ela, um pincher. E olha, aquilo é um cachorro, beleza, ela aprendeu que é um cachorro. No dia seguinte, você mostra um labrador para ela sabe que é um cachorro. Para fazer isso com a inteligência artificial, você tem que mostrar milhares de fotos de cachorro para a inteligência artificial identificar que aquilo é um cachorro, sabe? Então, a gente não faz ideia de como funciona a cognição humana. Eu consigo pegar um computador, abrir, pegar a peça, que colocar num laboratório e testar essa peça e que dizer, olha, sabe aquela foto que você tirou no celular, mandou por e-mail, salvou no seu HD? Ela tá aqui, ó. Esses
pedacinhos do seu HD estão magnetizados, ligado e desligado, representam um código numérico que decodifica desse jeito, consigo pôr num quadro que explicar e mostrar. E aqui, ó, isso aqui é a foto do seu cachorro guardada aqui dentro. Ninguém está nem perto de fazer isso com o cérebro humano. A gente tem dentro da cabeça um negócio tão complexo que tem o lance da plasticidade, sabe? A pessoa perde uma parte do cérebro num acidente, numa doença, e o cérebro se desenvolve, ele cria novas conexões de neurônios para que outras partes possam suprir aquela função. Ele muda fisicamente. Seria como se você tivesse um computador que ele vai se construindo fisicamente para as ações que você está tomando com ele. Então, a gente está realmente muito longe, assim. A gente faz o nosso trabalho para seres humanos. Você faz comunicação, né? Você não faz um logotipo bonito com um critério completamente técnico. Você faz aquilo e funciona porque você é um ser humano e você sabe que outro ser humano vai olhar e vai ter o mesmo efeito que teve para você, ou vai ter o efeito que teve para alguém que você conhece. Você consegue projetar isso. Você faz a defesa de clientes. Eu estou defendendo uma empresa, uma pessoa jurídica, que é um negócio super abstrato, perante a lei, o judiciário, que é outro negócio super abstrato. Você está defendendo pessoas perante pessoas. No fim das contas é isso, né? Você está defendendo um empreendedor, sua família, as famílias dos seus funcionários, e está convencendo ali um juiz a respeito disso. Então, são pessoas na ponta. Meu trabalho também é pessoas. Eu estou fazendo software para as pessoas. Então, no dia que a inteligência artificial conseguir sentar numa mesa e rir de uma piada e contar uma piada boa de volta, que ela tiver esse feeling, no dia que ela conseguir ver alguém sofrendo, se compadecer do sofrimento de alguém, até ter fé, né? Até ter fé. Aí ela vai estar pronta, talvez, para substituir o ser humano, porque o trabalho difícil não é o trabalho técnico, não é gerar o código. A gente lá está usando inteligência artificial, sabe? Ela é um copiloto, não é fazendo propaganda do produto da Microsoft, que tem esse nome e tal, não. A inteligência artificial, na mão de alguém que sabe o que está fazendo, vai tornar essa pessoa muito mais produtiva. Mas tem que ter alguém que sabe o que está fazendo, alguém que toma as decisões. Um ser humano, com o bom senso humano, a gente está muito, mas muito longe de um computador ser capaz de fazer algo assim. Que bacana. E doutora, no seu meio jurídico, o que você está escutando e como que você vê isso? O Elson falou quase tudo, né? Então, assim, falou de forma brilhante quase tudo. Mas nós ouvimos muito isso para o lado jurídico também, né? Sobre essa questão da inteligência artificial, do advento dela, do quanto isso vai impactar nas relações jurídicas. E, assim, a primeira coisa que nós temos que confortar mesmo os espectadores e os ouvintes é de que ela não vai substituir o ser humano, né? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer e já pode estar acontecendo é de pessoas que não saibam usar a inteligência artificial, não saibam fazer o bom uso da tecnologia, perder aí atribuições e competências, habilidades dentro desse contexto pós-moderno que nós estamos vivendo, né? Então, assim, eu estagiária e na época de advogada júnior, nós já tínhamos muito contato com sistemas que evoluíram muito, né? Sistemas jurídicos, e aí na hora de desenvolver por exemplo, eu trabalhei num escritório grande, né, que na época eles pagavam $500 mil pro sistema, né, pra empresa que desenvolvia um sistema, um exemplo, assim. E aí eles falaram assim, não, nós vamos desenvolver agora o nosso próprio sistema, nós vamos contratar programadores e vamos escolher, garimpar uma equipe de advogados, o que faz controladoria jurídica, o que cuida do pilar de compliance, o que cuida do pilar de consultivo e o que cuida do pilar de contencioso, e vamos criar estratégias. E isso foi se solidificando, e muitos escritórios, inclusive, abriram vertentes, né, no grupo social, no grupo econômico, para ter essas características, né, para ir se atualizando. Então, os grandes escritórios, as grandes marcas, já têm tido essa preocupação com esses advogados, esses operadores do direito, que não estão atualizados, mas que precisam se atualizar, né, para poder fazer o bom uso disso, mas substituídos, como o Elcio falou, isso dentro desse contexto jurídico, eu não vejo isso, e eu tenho certeza que eu tenho colegas de profissão que também concordam comigo. Que bom. Eu acho que vai ter uma separação também de profissionais, né? Igual que o Elcio comentou, a pessoa sabendo lidar melhor com a inteligência artificial, ela vai ser mais produtiva. A pessoa que fica meio
sem se informar, sem querer aprender sobre isso, ela vai ficar defasada. Eu vi uma frase esse dia, o sujeito falou o seguinte: a inteligência artificial não vai roubar seu emprego. Quem vai roubar seu emprego é um cara que sabe usar a inteligência artificial. Exatamente. Nós temos dentro desse contexto aí do jurídico, né, uma área no direito que se chama direito sistêmico. O que é o direito sistêmico? Tem a ver com tecnologia, com sistemas, com programação? Não. O direito sistêmico é a aplicabilidade das relações consensuais entre seres humanos, né? Humanidade, atendimento, aplicabilidade das leis de uma forma personalizada, atípica. Cada ser humano é um ser humano, né? Nós temos a nossa individualidade. E aí nós temos muitos colegas no jurídico, por exemplo, né, operadores do direito, que gostam de briga. E tem muita gente que olha para advogado e fala assim, se advogado gosta de brigar. E o direito sistêmico, ele vem desmistificar, ele vem desconstruir esse estereótipo, porque ele fala assim, sejam consensuais, né? E aí é onde a gente entra na parte da humanidade. Porque, assim, para que ter lide, né? Para que ter briga se você pode resolver isso no extrajudicial de uma forma tranquila, né? De uma forma humana, de uma forma consensual, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com emoções. A gente não sabe qual é o deserto daquela pessoa, as dificuldades que estão passando, ou de uma empresa, né? Às vezes um balancete vem refletir aí uma situação muito peculiar de uma empresa, né? Então, o direito sistêmico é isso. Então, assim, e isso é novo, essa área, né? É relativamente nova dentro do direito. Então, nós não estaríamos falando de direito sistêmico, de atendimento personalizado, atendimento humanizado, se isso não fosse, por exemplo, uma coisa que a gente precisaria refletir e se conscientizar. Então, não, a inteligência artificial não vai roubar o emprego dos advogados também. Não, que bacana. Samuel, queria que você colocasse aqui na tela para mostrar para as pessoas os nossos apoiadores, porque eu tenho certeza que você está gostando muito desse conteúdo, né? Todos os episódios a gente sempre faz com muito carinho, com muito amor, trazendo pessoas relevantes, mas para isso acontecer tem algumas empresas parceiras do Empreendedor Cristão e você também pode fazer parte desse grupo, né? A gente tem aqui a Arsenal Elevadores, que é uma empresa de consultoria na área de elevadores, Os Digitais, que é uma agência de posicionamento digital. Nós temos aqui a nossa amiga, doutora Natália, que também faz parte aqui do nosso grupo de apoiadores. O Elcio também, da Visa, está aqui com a gente. E a Seven Light, que é uma empresa de comunicação visual, apoia aqui o nosso trabalho dos Empreendedor Cristão e você também pode fazer parte. Queria até que você pudesse colocar, Samuel, um vídeo nosso aqui do podcast para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Você está pronta para se inspirar e crescer em sua jornada empreendedora? Apresentamos o podcast do Empreendedor Cristão, um espaço onde a fé e o empreendedorismo se encontram. Aqui, compartilhamos histórias inspiradoras, insights poderosos e dicas práticas para empreendedores que buscam unir fé e negócios. Acompanhe nossos episódios e mergulhe em conversas significativas, entrevistas com líderes do setor e muito mais. Quer divulgar seu empreendimento ou participar de um episódio? Junte-se a nós e alcance uma audiência engajada que valorize histórias como a sua. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de empreendedores cristãos. Seja um apoiador do melhor podcast para empreendedores como você. É isso aí, para você fazer parte, depois a gente vai colocar ali na descrição, tá? Como você pode entrar em contato e fazer parte aqui do nosso grupo de empreendedores, tá? E a gente está chegando no nosso finalmente aqui do nosso episódio. E eu gostaria, Elcio, que você pudesse falar aqui para o nosso, até para essa câmera aqui do meu lado, para o empreendedor, sobre fé, sobre o que você trouxe aqui desse nosso bate-papo para que ele possa levar na sua vida diariamente. Empreender tem a ver com pessoas. Você serve pessoas. Isso tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com a sua missão aqui. Tem tudo a ver com por que Deus te colocou aqui. Tem com o propósito da sua vida. Então, é claro que como empreendedor você vai se especializar em alguma coisa e vai se apaixonar pela sua área, né? A doutora Natália é apaixonada por direito e dá para ver. Ela fala isso e mesmo que não dissesse, a gente percebe. O Marcelo é apaixonado por comunicação.
Eu sou apaixonado por tecnologia desde criança, mas são pessoas. No fim das contas, são pessoas nas duas pontas, a gente está ali para servir as pessoas. Não perder isso de vista é muito importante para a sua bússola moral estar alinhada, para você ter certeza do que você está fazendo, para você cometer menos erros, para você, no final, achar que a jornada valeu a pena. Que bacana. Você, doutora Natália, agora fala lá naquela câmera para as pessoas que estão nos assistindo. Tudo que você tirou aqui desse bate-papo. Muito legal, né, gente? Empreendedor, empreendedora, não inverta a ordem. É espiritualidade, saúde, família e trabalho. Quando nós invertemos a ordem desses fatores, muita coisa se desestabiliza. Você empreendedor e você empreendedora, você tomou esse passo de fé dentro do seu trabalho, decidiu empreender, formalize-se, procure uma boa assessoria contábil, de igual maneira, uma boa assessoria jurídica especializada que vai conseguir te atender nas suas necessidades jurídicas, dentro daquilo que você precisa fazer, seja com seus fornecedores e com seus próprios clientes e dentro dessa formalização. Registre a sua marca para que você não tenha problemas posteriores. E no decorrer dessa jornada, sempre peça direcionamento divino e esteja alinhado com pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Porque Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Amém. Que bacana esse nosso bate-papo. Foi um prazer estar com vocês. E prazer em estar com você, Elcio, que é um amigo que a gente conheceu há pouco tempo, mas eu tenho certeza que nada é por acaso. Deus coloca pessoas e propósitos, igual que a doutora Natália comentou agora, para a gente poder crescer juntamente. Então agradeço imensamente a sua participação, Elcio, a doutora Natália aqui também. Muito boa todas as dicas que cada um de vocês passaram e tenho certeza que vai somar muito na sua vida de empreendedor e você não pode perder o próximo episódio também. Quero que você fique acompanhando o canal, curta aí, siga a gente no YouTube, que você vai ser notificado e avisado sobre o próximo episódio.